Muito bem, eu não sei qual que é a sua preferência com relação a filme, seriado, minissérie. Eu particularmente gosto de seriado que tem aí no mínimo 4, 5 temporadas. Não tenho paciência de ficar esperando a temporada vir. E gosto de enredos que talvez trabalham aí um assunto de maneira bem complexa, que você tem que prestar atenção na primeira temporada, senão você não entende a terceira. Você está na quinta, você tem que lembrar do que passou na segunda. Eu amo temporadas, amo essa proposta de seriado. E eu gosto também das minisséries, que são aquelas mini temporadas, ou uma temporada de 4, 5 capítulos, né? E tem também os filmes. Os filmes já são um pouco mais reduzidos, algo rápido, começa ali, já resolve tudo ali, acabou, você segue para outro filme. Eu não sei qual que é a sua preferência, mas quando eu penso nessa questão de seriado, minissérie e filme, a Bíblia combina muito mais com um grande seriado de várias temporadas do que um filme. Não estou dizendo que você que gosta de filme não vai conseguir ler a Bíblia, não é isso. Mas se você gosta de minisséries ou de séries com várias temporadas, você vai amar a Bíblia. Porque a Bíblia tem várias temporadas, vários livros, e às vezes para você entender o assunto que o autor do livro tal está tratando, você precisa olhar um outro livro, uma outra temporada. Caso você tenha lido primeiro aquele livro no ano passado, ou um tempo atrás, você tem que voltar para poder entender melhor. E eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade imensa em não olhar para a Bíblia como sendo uma série de várias temporadas. Eu sei que é muito tentador a gente pegar um texto e fazer um filme daquele texto, com começo, meio e fim. Só que tudo está muito entrelaçado. Eu lembro que domingo retrasado, quando eu falei dos 2 discípulos a caminho de Emaús, me deu uma angústia no coração, porque para falar daquele texto de maneira mais apropriada, a gente tinha que olhar a primeira história. Quando aquelas mulheres visitam o túmulo e não encontram Jesus, e tem aquela visão dos anjos. Para a gente entender bem os discípulos a caminho de Emaús, a gente tem que entender a terceira história. Então ambas estão conectadas. Não dá para a gente entender tudo lendo apenas uma. Mas eu li apenas dos discípulos a caminho de Emaús. Aí eu falei, puxa vida, que vontade de ficar mais tempo lá. Mas já passou essa temporada e a gente inaugurou uma nova série. Uma série no livro de Jonas. Dito tudo isso, é para justificar o porquê que hoje, novamente, eu vou voltar nos 3 primeiros versículos. Domingo passado a gente começou olhando os 3 primeiros versículos do livro de Jonas. E aí quando eu olhei para os próximos versículos, eu falei, puxa, tem mais coisa para falar nesses 3 versículos. Então eu organizei para a gente finalizar os 3 primeiros versículos hoje, eu te garanto. Tá bom? Podemos fazer assim? Muito bem. Então vamos recordar quais são os 3 primeiros versículos. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos para você não se distrair e peça para Deus falar com você. Fala, Deus, que essa mensagem de hoje fale ao meu coração, que eu entenda o que foi dito e tenha implicações para o meu agora, para o momento que eu estou vivendo, para a minha história. Senhor amado, queremos ouvir a Tua voz essa noite. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Abra os nossos olhos para que possamos ver a Tua mensagem também nesse texto. E quebranta o nosso coração, para que tudo aquilo que nós vamos ouvir se torne real, aplicado, vivenciado por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Falei para vocês que é uma minissérie que a gente vai começar começamos, né? Nesses 4 capítulos de Jonas. Eu até estava vendo um pastor, ele leu os 4 capítulos com a igreja. Eu falei, se eu fizer isso, o pessoal vai me matar. Então vamos devagarzinho. Mas você precisa ver a mensagem de domingo passado para entender
todo o background, todo o pano de fundo, a questão cultural. Eu falei o que significa o nome de Jonas, filho de Amitai. Nós vimos que ele estava profetizando no reino do norte, quando houve aquela divisão das tribos. Ele está no reino de Jeroboão II, no reino do sul, que é chamado agora de Judá, nós temos Roboão, e tem essa divisão histórica. E o tempo que Jonas está profetizando é um tempo de grande pecaminosidade, desobediência, desinteresse do povo para com Deus, mas ainda assim, Deus estava abençoando aquele povo. E Deus usa a vida de Jonas para profetizar, dizendo: olha, haverá expansões militares, o reino vai crescer, tudo vai ficar de maneira tão linda, e assim estava acontecendo. Nós conversamos um pouquinho sobre isso. Nós vimos que Jonas aparece apenas lá no texto de Reis, e também quando Jesus menciona que assim como Jonas ficara 3 dias no ventre do grande peixe, da mesma forma ele ficaria, se relacionando à sua ressurreição. E que os ninivitas iriam no final, no último dia do juízo, se levantar para testemunhar contra aqueles que receberam a mesma mensagem do que eles e não se arrependeram. Enfim, a gente conversou mais um tanto de coisa a respeito desse texto. O que eu quero enfatizar tem a ver com a mensagem que Deus trouxe a Jonas. Nós vimos que Jonas é alguém que se dispõe. Deus pede disposição de Jonas, mas Jonas se dispõe a fazer uma outra coisa, a fugir da presença do Senhor. E a mensagem, a missão que Deus tem para Jonas não era fácil. Porque até então, nenhum profeta tinha sido enviado para uma outra nação como Jonas fora. Nós temos Elias, Eliseu, fazendo pequenas visitas, temos os profetas falando das outras nações, mas agora algo inédito acontece. Deus fala para que o profeta vá até uma outra nação, e era a nação mais poderosa e cruel daquele tempo. Diferente do Novo Testamento, o Antigo Testamento, Deus não pede para que Israel vá até as outras nações. Pelo contrário, as outras nações vêm até Israel. E ao virem Israel e olhar para Israel, ver a relação para com Deus, e Israel vai mediar essa relação. No Novo Testamento, e Jonas é uma espécie de tipologia da missão da igreja, nós agora, no Novo Testamento, por causa de Jesus, nós não estamos esperando as nações virem, mas nós estamos indo. É o ide por todo mundo. Então há um movimento contrário no Novo Testamento. Mas Jonas vai desobedecer. Jonas não quer ir para Nínive. Jonas tem ranço de Nínive. Jonas não gosta dos ninivitas. Afinal de contas, é um povo cruel, sanguinário. É um povo que não gostava de Israel. É um povo que na história destrói o reino do norte, leva o reino do norte cativo. Então é esse cenário que Jonas se encontra com a sua mensagem. Só que não há disposição no coração dele. Mas o que eu quero enfatizar? Eu quero enfatizar esse movimento que ele faz. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Aí o que Jonas faz? Domingo passado eu mostrei um mapa bem sem vergonhinha para vocês. Esse aqui melhorou um pouquinho mais, né? Só para você entender como que foi o movimento de Jonas. Jonas está lá pertinho daquela palavra Jope, que é o porto. Ele está mais para riba, mais para cima. Aqui é o mapa ampliado. Ele morava em Gat-Hefer. Perceba que era para ele sair de Gat-Hefer, perto de Jope, e lá para cima, para Nínive, que dava mais ou menos 800 quilômetros, no deserto. Porém, o que ele faz? Ele desce até o porto de Jope, ele sai do reino do norte, vai para o reino do sul, porque Jope é um porto no reino do sul, e ali ele paga uma passagem para ir para onde? Está vendo os tracinhos? Lá para Tarsis. Mais ou menos 4.000 quilômetros. Ia passar muito tempo em alto mar. Em outras palavras, Jonas está simplesmente escolhendo o lado oposto do que Deus tinha dito para que ele assim o fosse. Jonas não quer ir na cidade de Nínive. Jonas não quer experimentar aquele ambiente conflituoso de Nínive. Ele quer ir para Tarsis. Tarsis é um lugar legal. Tarsis é um lugar cobiçado, não tão conhecido pelos israelitas. E ele não quer estar num lugar onde tem pessoas. Jonas tomou a decisão: não quero encarar ninguém. Eu não quero essa missão de Deus e eu também não quero ficar olhando para ninguém que é conhecido. Por isso que ele vai para Tarsis. Mas a gente sabe a reviravolta que assim acontece na vida de Jonas. Mas a gente não vai falar dessa reviravolta. Eu quero olhar com vocês sobre
o confronto que Deus pediu para que Jonas tivesse com Nínive. Deus falou assim para ele, como nós vimos no versículo anterior: vai para o contexto de Nínive, e você vai clamar contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Ou seja, Jonas, eu tenho uma missão para você. Você vai ter que confrontar aquele povo, porque aquele povo, a malícia, a maldade, está cada vez pior. E Jonas não vai querer fazer isso, mas Deus o chama ao confronto. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso. A mensagem vai girar em torno dessa expressão, confronto. Há momentos que Deus nos chama a confrontar algumas realidades. Há momentos que a gente precisa partir para um confronto, não afronto, não briga. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Só que não poucas vezes a nossa decisão é parecida com a de Jonas. A gente, para evitar confronto, com medo de um conflito, a gente corre para o conforto. A gente foge, a gente evita, a gente se esconde. Muito bem, o que nós temos então de início? Confronto gera mudança e todo mundo cresce. Repete comigo, confronto gera mudança e todo mundo cresce. Ou seja, quando Deus pediu para que Jonas confrontasse os ninivitas, era porque Deus queria mudar algo na história dos ninivitas. Quando Deus diz para que Jonas tivesse essa disposição de enfrentar esse cenário conflituoso, Deus tinha a missão de mudar o coração daqueles homens, mulheres, crianças, daquela nação, como assim ele também mudara. E sempre que nós pensamos essa palavrinha confronto, nós temos que entender que há um Deus que nos coloca numa relação diante do Evangelho que nos confronta. O Evangelho de Jesus nos confronta, a palavra de Deus nos confronta. Por mais que talvez a gente vive um contexto em que muitos usam a palavra de Deus para trazer conforto, Deus não tem compromisso com o seu evangelho, com a sua palavra, de trazer conforto para ninguém. Vou repetir. A palavra de Deus, o evangelho, não é para gerar conforto. Gera consolo, mas não gera conforto. E aí talvez a tua mente agora pode estar bugando. Porque o que mais nós ouvimos nesse nosso tempo são pregadores, mensagens, igrejas que usam a palavra de Deus para gerar uma vida confortável. Como se Deus quisesse trazer conforto para você. Conforto financeiro, conforto estrutural. Detalhe, mais à frente, que eu estou anunciando que a gente vai ver, existem alguns confortos que são legítimos. Mas há momentos que o conforto se torna ilegítimo. E a gente vai olhar quando é que isso acontece. Mas se Jonas, historicamente falando, é claro, Deus quando quer fazer algo, Ele faz e Ele usa quem Ele bem entender. Mas historicamente falando, imagine se Jonas negligenciasse mais uma vez o seu chamado para falar em Nínive. No primeiro momento ele negligencia, pega o navio e vai para Tarsis. Só que Deus encontra Jonas, a Karina estava até ministrando sobre isso, o Deus que nos encontra, Deus encontrou Jonas, e agora Deus novamente dá uma oportunidade de Jonas viver a sua missão, viver a sua história. Dispõe-te e vai para Nínive. E dessa vez ele vai. Ele obedece, a obediência não é tão da forma que deveria ser, a gente vai ver isso em outras mensagens, mas na segunda vez Jonas vai. E quando Jonas chega em Nínive, ele prega de qualquer jeito. A mensagem dele basicamente tem 7 palavras. A gente podia resumir em 3. Vai para o inferno. É isso que ele está falando para aquele povo. É como se ele falasse, bem, já que eu tenho que falar, eu vou falar. E vou falar da pior maneira possível. Eu vou falar rapidinho. O que demoraria 3 dias para percorrer as cidades anunciando, Jonas demora quanto tempo? 1 dia. É como se falasse, vai para o inferno, vai para o inferno, É uma mensagem que não tem nada a ver com a graciosidade embutida no próprio Deus, que depois ele confessa. Mas Jonas não está interessado em ver aquele povo conhecendo o Deus que ele conhece. Jonas tinha uma birra com os ninivitas. Mas imagine se Jonas negligenciasse o confronto. Imagine se Jonas não fosse ao encontro, não de encontro, mas ao encontro dos ninivitas. O texto fala, nos dá a entender, no último capítulo,
que mais de 120 mil ninivitas se converteram. Você consegue imaginar isso? É a primeira vez que a gente vê um profeta na Bíblia cuja pregação faz tanto sucesso e ele fica chateado, amargurado, entristecido. Uma pregação boba, feita de qualquer jeito, sem a menor vontade de ver as pessoas se convertendo, de repente, Deus age de forma sobrenatural e aquele povo se converte. E Deus manifesta a sua graça com as pessoas, até com a fauna, até com a flora, com a criação, com tudo ali em Nínive. Mas foi necessário o confronto de Jonas com os ninivitas. E aí eu fiquei pensando durante a semana, querendo partir para o próximo capítulo, a continuação do capítulo 1, mas essa palavra ficou latejando na minha mente. Que hoje nós vivemos um evangelho que não é um evangelho de confronto. Hoje nós não gostamos de ser confrontados. E isso talvez seja um grande pecado que nós cometemos contra os nossos filhos, quando nós não os confrontamos. Nós estamos criando filhos que vão se tornar melindrosos no futuro, porque no presente do agora deles, nós não confrontamos. E o confronto estabelece limites. Às vezes a gente acha que não dar limite é uma expressão de amor. O jovem, o adolescente que não tem limite, ele se sente a pessoa, o cara. Só que só existe uma forma de você comunicar amor, estabelecendo limites. Quando você confronta, aí sim é que ele vai se sentir amado. Aí sim que ela vai se sentir amada. Agora, se você deixar solto, fazendo o que bem entender, sem confrontá-lo, sem confrontá-la, vai ser uma criança, um adulto que não vai se adultecer, não vai amadurecer. Vai ser um adulto infantilizado. Vai ser um adulto que, no primeiro conflito da vida, no primeiro não, no primeiro embate, nos combates, ele não vai saber o que fazer. Porque foi criado num ambiente que não tinha confronto. Uma figura de autoridade para dizer não, não pode, não é assim. Da mesma forma, os relacionamentos. Às vezes a gente não confronta o esposo, a esposa, a pessoa com quem a gente convive, porque a gente tem medo de gerar um conflito. A gente tem medo daquele negócio virar uma briga. É verdade. Tem alguns contextos que talvez você vai ter que mais entregar a Deus, porque sempre que você se dispõe a querer conversar, a querer falar, aquela pessoa arma um forfé e o negócio não se desenvolve. Mas o que eu estou falando é a respeito de pessoas que ficam se negligenciando a uma conversa, que gera um confronto amoroso, transformador, para que todo mundo cresça. Deus está chamando, naquele contexto, Jonas, para confrontar Nínive. E é um confronto, não para afrontar, não para amedrontar, mas é um confronto de mudança, é um confronto de oportunidade, é um confronto de ajuste, é um confronto de conversão, de salvação, de libertação. Às vezes a pessoa com quem você convive, até hoje não experimentou de um crescimento, porque você não confronta essa pessoa. E o contrário também pode ser verdade. Você é uma pessoa com sérias dificuldades em ser confrontada. Quando alguém te confronta a respeito de alguma coisa, você vira a cara. Você pensa que a pessoa está te afrontando, está te ignorando, está te maltratando. Então você já dá um sinal para todo mundo. Eu não gosto de ser contrariado, contrariada. Eu não gosto de ser confrontado, confrontada. Eu faço da minha vida o que eu bem entender e você não tem nada a ver com isso. Esse ambiente faz com que as relações sejam muito sensíveis. Qualquer coisinha que toca, dói. Às vezes aquele machucado está tão sensível que só de relar a pessoa grita. Por quê? Está sendo criada uma relação sem confronto. Eu posso falar uma coisa com muito amor e sem a menor falsa modéstia? Eu amo ser confrontado como pastor. Eu amo quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu acho que você precisa mudar algumas coisas. Eu acho que isso não está certo. Você pode observar isso. Eu acho que isso não é bem assim. Isso pode ser melhorado. De coração, eu me sinto amado, eu me sinto apreciado, cuidado quando alguém me confronta. Em contrapartida, eu não gosto de quem fala sempre amém para mim. Eu não gosto de gente que só passa a mão na minha cabeça, fala isso mesmo, acontece, vamos que vamos. Eu não gosto de gente que sempre sorri, se acomodando, quando deveria me confrontar. E quando eu olho para a minha história, os momentos que eu mais cresci, foi quando alguém me confrontou, como pastor, como pai, como marido. E às vezes a figura pastoral
cria uma redoma que faz as pessoas terem medo de confrontar. Mas se eu quero ser um pastor segundo o coração de Deus para você, eu preciso ser aberto ao confronto. Eu preciso dizer, por favor, me ajude quando você perceber que eu preciso de ajuda, que eu preciso ser confrontado. Não use o confronto para afrontar. Da mesma forma que eu não posso usar o confronto com você para afrontar você. Mas vamos continuar. Então, confronto gera mudança e todo mundo cresce. Coisa linda. Nínive foi confrontada, Nínive experimentou de uma conversão, o povo se arrependeu, coisas lindas aconteceram. A gente não sabe muito bem como ficou o coração de Jonas, né? Porque o livro não fecha mostrando como que Jonas vai se posicionar. E isso é intencional. O livro não fala como Jonas se posicionara no final diante de tudo aquilo que Deus estava fazendo, porque Jonas representa a nação de Israel. E a nação de Israel tem a ver com você e comigo. Nós somos essa extensão, a igreja. É como se o texto terminasse com uma indagação para que nós pudéssemos responder. E aí, você vai se negligenciar de confrontar as pessoas também? Você vai continuar não querendo confrontar? Você vai continuar negando a sua missão, negando o seu chamado? Você vai continuar se esquivando? Muito bem. Existe uma diferença de confronto. Eu nomeio de afronto. Quando você confronta, gera mudança. Agora, quando você afronta, gera conflito. E a diferença do confronto para o afronto, quem está afrontando não quer ver a pessoa ficar bem, não quer ver a pessoa crescer, não quer ver a pessoa mudar, mas na verdade usa até uma verdade para poder humilhar, envergonhar, controlar, expor, fofocar, caluniar. Usa a informação que tem que poderia ajudar a pessoa, mas usa aquilo contra a pessoa. De que forma? Afrontando, brigando, discutindo, jogando na cara. E todo afronto gera conflito. Porque uma pessoa que é confrontada, e a gente vai ver a forma do confronto, aumenta a possibilidade da mudança. É verdade que de repente você vai confrontar do jeito que tem que ser o confronto, com a mensagem do confronto. Mas a pessoa vai resistir. A pessoa vai virar a cara, não vai querer saber, mas não tem a ver com você, não tem a ver com a mensagem, tem a ver com a pessoa que ainda não entendeu que ela precisa ser confrontada, se abrir ao confronto para poder crescer. Mas o que o texto aqui, o que eu quero trabalhar com esse texto, é que às vezes ao invés da gente confrontar, a gente afronta, a gente briga, a gente discute. E aquilo não gera transformação, mas gera um ambiente conflituoso. Se no confronto pode ter atrito, no afronto sempre tem conflito. Podia ter rimou, né? E é isso que acontece, a gente fica conflitando com a pessoa porque a gente está querendo afrontar a pessoa. E no afronto, todo mundo perde. Você não ganha, a pessoa não ganha, quando na verdade você vai com a disposição de brigar, de vergonhar, de expor. Podemos seguir um pouquinho? Muito bem. Algo interessante acontece com Jonas. Ele evita o confronto e vai buscar um conforto. Não evite confronto para manter seu conforto. Omissão não faz parte da missão. Lembra o que Jonas fez? Eu não quero obedecer, eu não quero viver essa missão, eu não quero ir ao confronto com Nínive. É um povo que não merece, é um povo sanguinário, é um povo que eu quero que quebre a cara, deixa esse povo lá, eu não quero fazer parte disso. Afinal de contas, é um povo complicado. Então, eu quero ficar no meu conforto, na minha zona de conforto, no meu ambiente de proteção. Adoado, cada um no seu quadrado, eles que se virem, eles que tomem suas decisões, eles continuem fazendo o que quiserem fazer. Se Deus quiser fazer alguma coisa, que Deus faça. Eu estou fora, quero ficar de boa, eu quero o meu conforto. Eu vou pegar uma passagem e vou para Tarsis. Tarsis é mil maravilha comparado com qualquer outro lugar, principalmente Nínive, a capital dos assírios, da Síria. Sempre que a gente evita um confronto para alimentar o nosso conforto, para manter um conforto, você está sabotando a missão de Deus para você.
E volto a falar o que eu disse no início. O evangelho não tem como proposta trazer conforto para você. Ele traz consolo, mas ele não traz conforto. O evangelho cutuca a gente. O evangelho mexe em áreas que nós não gostaríamos que fossem mexidas. O evangelho dá um chacoalhão. O evangelho nos envergonha diante dos nossos próprios atos que não são condizentes com a glória de Deus. O evangelho nos fere, mas também nos cura. Então, evitar qualquer confronto por causa de conforto é abandonar a missão. Talvez tenha algumas pessoas que você deveria confrontar, mas você prefere preservar o seu conforto. E essa pessoa continua no estado que está, porque você escolheu o seu conforto. Mas, porém, contudo, todavia, há um conforto legítimo. Quem não gosta aqui de conforto? Eu estava conversando com um pastor amigo meu sobre esse texto, né? E aí eu comecei a falar assim, rapaz, eu comecei a pesquisar na Bíblia, eu não encontrei nenhuma palavra direta, clara, que Deus gera conforto. Eu vi que Deus gera consolo. Esse negócio de conforto não combina com a Bíblia. A gente não vê os apóstolos vivendo uma vida confortável. A gente não vê os profetas vivendo uma vida confortável. Não vemos a igreja vivendo uma vida confortável. E quando a igreja começou a viver um contexto de conforto, abandonando a missão, Deus fez com que viesse perseguição ali no contexto de Atos, para que a igreja voltasse para a missão. Então a vida com Deus não é uma vida confortável. Ele falou, é verdade. Aí eu falei assim, mas eu gosto de conforto. Eu curto um conforto. Aí ele, eu curto um consolo. Quero ser consolado, não quero ser confortado. Falei, deixa eu fazer uma pergunta. Você prefere, num calorão, está aqui, calorão, sol quente, você prefere deitar com aquele solão queimando, ou se você puder ter o conforto de ter um ar-condicionado, o que você escolheria? Ele, aquilo que é natural. Eu falei, larga a mão de ser fariseu, rapaz. Você prefere um carrinho com ar-condicionado ou sem ar-condicionado para sair da tua cidade e ir lá para a nossa cidade que você vai pegar a estrada, com a tua filhinha, com o teu bebezinho recém-nascido? Seja franco, rapaz, seja macho, seja homem, e aí? Eu prefiro o conforto do ar-condicionado. Falei, então, eu também prefiro o conforto. Quem é que não gosta de um certo conforto? Aí eu comecei a pensar, existem confortos que são legítimos. Mas quando é que o conforto perde a legitimidade? Aí eu escrevi isso aqui, o conforto é legítimo quando não te afasta da missão. Missão do quê? De orar, de estudar a palavra, de estudar o que você tem que estudar, de servir, de doar, de comungar. Se o teu conforto, ou a luta pelo conforto que você quer ter, te rouba uma caminhada de oração, uma vida de oração, esse conforto não é legítimo. Se o conforto que você tem ou quer ter, simplesmente te tira de uma dedicação, uma disciplina do estudo, quer seja da palavra ou seja o que for, esse conforto não é válido. A gente vê acontecendo muito isso em contexto de faculdade, né? Vou usar uma expressão aqui com muito carinho, mas quando o filhinho do papai tem a faculdade toda paga, tem a casa, a residência, seja lá a hospedagem, a alimentação, tem carro, tem tudo pago a faculdade, normalmente o que a grande maioria faz? Vai de qualquer jeito para a faculdade. Falta as aulas, vai para o boteco, vai para a gandaia, vai aprontar. Ao invés de usar aquele conforto que está tendo para poder estudar, se dedicar, crescer, o conforto rouba essa dedicação. Se o teu querer conforto, se o teu conforto te tira da reflexão nas Escrituras, na palavra de Deus, o teu conforto se tornou ilegítimo. Se o teu conforto te tira do ato de servir, você de repente tem uma casa confortável, tem um quarto confortável, tem um carro confortável, tem uma cama confortável, mas esse conforto, faz com que você não tenha um coração de querer sair daquele lugar, ir lá ajudar a pessoa na sua dificuldade, no seu contexto, esse conforto teu se tornou ilegítimo. Esse conforto está te impedindo de servir as pessoas. Se o carro confortável que você pôde comprar te impede de dar carona, você saiu da missão. Você saiu do serviço.
Se para se ter uma vida confortável, buscar uma vida confortável, ou se manter numa vida confortável, isso te impede de ser uma pessoa que se doa, que contribui, que ajuda financeiramente, em todos os sentidos, esse teu conforto é legítimo. Esse conforto que você mantém através da tua não solidariedade faz com que o teu conforto seja ilegítimo aos olhos de Deus. Comungar. O teu conforto te tira da comunhão, do relacionamento, de estar com pessoas. Você prefere o teu conforto do que estar perto de pessoas, que às vezes é desconfortável, porque gera confronto. Um outro detalhe que eu coloquei aqui, baseado nesse texto que nós lemos. O confronto é com a verdade, denunciando o mal. Verdade sem amor é ofensa. Vamos repetir isso aqui? O confronto é com a verdade, denunciando o mal. Verdade sem amor é ofensa. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia subiu até mim. Ou seja, o confrontar não é segundo o seu achismo, não é porque você não gosta. A ideia do confronto é quando você percebe que se a pessoa não for alertada, não for ajudada, aquele mal vai destruí-la. Aquele mal, além de fazer mal para ela, pode fazer mal para tantos outros. Então, ao querer confrontar, eu preciso ter a convicção se de fato eu estou indo com a verdade em amor para evitar o mal. Porque é possível você usar a própria verdade para fazer mal. Você consegue fazer mal a alguém usando uma verdade. Agora, a verdade, num confronto amoroso, gera transformação para todo mundo, igual a gente falou. Mas a verdade sem amor é uma grande ofensa. Paulo ensinou isso, que a gente deve falar a verdade em amor. Vamos lá, mais uma telinha que eu coloquei. Jesus sempre confrontou e consolou as pessoas em amor e por amor. Sempre viveu na presença de Deus e das pessoas. Talvez o maior exemplo que nós temos da importância do confronto é o próprio Jesus. Mas quando Jesus confrontava alguém, ele percebia que se ele não fizesse aquilo, o mal iria cada vez mais crescer na história daquela pessoa. Então o confronto de Jesus, Jesus não foge a um confronto, mas ele confronta em amor. Ele confronta e consola as pessoas. Só que ele faz isso da forma amorosa. E ele faz isso por amor à pessoa. Não por amor a ele, não para defender os seus interesses, seus achismos, mas por amor à pessoa. Ele faz com amor. Jesus sempre viveu na presença de Deus. Diferente de Jonas, que no texto tenta fugir da presença de Deus. E aí, a gente chega agora na parte da mensagem. Depois a gente ora diante de tudo isso. A mensagem é a denúncia. Qual é a mensagem que Deus tinha para Jonas diante de Nínive? Denunciar aquela maldade. A palavra que aparece para a gente no versículo 1 é malícia. Em outras versões traz maldade. Mas aí quando a gente lê, por exemplo, lá o profeta Naum, ele descreve um pouquinho mais qual era essa maldade, malícia dos ninivitas. Ele vai falar assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Jonas falou também isso, no capítulo 3, versículo 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, esse povo é marcado por essa maldade. Esse povo é marcado
pela violência, mentira e roubo. Qual que é a mensagem que nós temos? É uma mensagem que denuncia, sempre que percebe que está havendo violência, mentira e roubo. A nação da Síria, os ninivitas, era um povo violento, um povo sanguinário. Sempre que você e eu, sempre que nós percebemos em alguém atos de violência, quer seja violência verbal, violência física, nós somos chamados a confrontar e denunciar. Nós não podemos presenciar qualquer forma de violência e nos calarmos. Você peca quando você vê a violência acontecendo e se omite. Alguma coisa é necessário ser feita. Comece pela oração. Comece pedindo a misericórdia de Deus. Peça para que Deus te capacite a poder confrontar aquela pessoa no ato de violência dela. A mentira, eu fui pesquisar em que sentido a nação da Síria, os assírios, os ninivitas, eram mentirosos. A mentira deles é que eles enganavam as outras nações, estabelecendo alianças e não cumprindo. Então eles falavam, vamos combinar o seguinte, a gente faz isso e vocês fazem isso. E aí outra nação fazia a parte dela e eles não faziam a parte dele. Eles quebravam sempre todo acordo. Essa era a mentira. Esse era o engano. Todo engano tem que ser confrontado. Porque uma vida no engano, mais cedo ou mais tarde, desmorona. Uma vida alicerçada em falsos acordos, falsas alianças, pessoas que sempre mentem, enganam, quebrando a aliança, quebrando o acordo, quebrando o combinado. É gente que precisa ser confrontada, senão não cresce. E por fim, o roubo. E o roubo, literalmente, é querer tirar das outras nações aquilo que as outras nações tinham. E eles não tinham o menor escrúpulo. Tem outras nações que, quando vencia determinada nação, deixava aquela nação com condições de sobrevivência. Os assírios não. Os assírios levavam tudo. Deixava a nação vencida, invadida, da pior maneira possível. Roubavam tudo. O evangelho reconcilia pessoas. Se nós temos uma nação que faz com que pessoas se afastem dela, se nós temos um cenário que faz com que pessoas não amem outras pessoas, o evangelho nos leva à reconciliação. O confronto é para gerar conciliação. Diante disso, eu pensei no nosso contexto como igreja. O confronto também é dentro da igreja, na pregação e comunhão. Senão, vira um clube social. Nós poderíamos ver vários versículos do próprio Jesus falando da importância de um irmão confrontar um outro irmão. Jesus falou isso, Paulo falou isso. Se nós quisermos ter uma igreja saudável, nós não podemos desenvolver, por exemplo, pregações e mensagens prometendo conforto, trazendo pessoas a viverem confortavelmente nos seus pecados, no seu estado de violência, no seu estado de engano e mentira. Qualquer mensagem que não gera esse confronto do pecador para o arrependimento, para a transformação, é uma mensagem corrompida. Mas pode falar assim, por que você está falando isso? Não, normalmente pregações confrontam. Mas hoje a gente vive uma época de um falso evangelho light. Um falso evangelho do conforto. É um evangelho que eu vou falar agora, por favor, não fique bravo comigo, tá bom? Vou falar com muito carinho. De repente tem coisa boa que você até consegue tirar. Eu não sei qual seria, mas às vezes você consegue encontrar. Mas nós somos a geração do evangelho do David Leonardo. Oh, meu lindo! É a geração do evangelho que gosta, simplesmente sempre está passando a mão na tua cabeça. Não, acontece, vem cá, meu fofo, vem cá, minha fofura, você é o centro, não sei do quê, você não sei o quê. Sabe, é sempre uma fala que te traz conforto. Dificilmente você ouve uma mensagem na boca deles e delas,
E a gente tem até o fenômeno dos pregadores mirins, né? Esses então nem se fala, com as suas profetadas. E são falas confortáveis. Eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso, né? Antigamente, a grande mensagem corrompida dessa é que Deus vai te fazer gravar um CD. O pessoal da antiga talvez lembra desse contexto das igrejas evangélicas, né? O pessoal começou a aparecer e falou assim, olha, Deus me deu uma palavra, Deus me revelou que você vai gravar um CD. Era uma coqueluche gravar um CD. Aí, de repente, aparecia o pessoal com aqueles CDzinhos tudo gravado, né? Vinha aquele pedaço recortado da foto da pessoa, né? Aquela coisa assim, você colocava aquela música, meu Deus do céu. Mas Deus deu a promessa, e a pessoa vai. Hoje em dia, evoluiu um pouquinho. Hoje em dia é as nações, você vai pregar fora, você vai visitar outras nações, você vai conhecer outros lugares. Gente, tem um padrão no negócio. Tudo gera conforto, tudo gera aquela sensação de, ai, como eu sou queridão, como eu sou queridona, ai, que coisa boa. Agora, a mensagem do confronto não atrai pessoas. Você confrontar a pessoa à luz da palavra, que ela tem que abandonar a vida de adultério que ela leva, de defraudação, sempre despertando interesses em pessoas que não está disposto a suprir. É uma mensagem que não casa. Uma mensagem da partilha, ao invés do sempre vem a mim, para ter cada vez mais e mais. Não atrai. O confronto também é dentro da igreja, na pregação e comunhão. Guarda o que eu vou te falar. Não é para você sair jogando na cara, apontando o dedo para as pessoas, não. Não é para você sair afrontando pessoas, brigando com pessoas, não é isso. Mas a gente precisa se confrontar mutuamente. Não tem como você, sabendo que a pessoa está com o casamento em risco, está com a vida pessoal em risco, está vivendo uma situação tão complicada, tão delicada, e você agir como se não fosse com você, como se você não tivesse nada a ver com aquilo, e se fechar no seu conforto. Isso é pecado. A gente precisa ser uma comunidade do confronto, mas é um confronto em amor. Não é para condenar a pessoa, apontar o dedo na pessoa. É na comunhão e na pregação. Vivemos o falso evangelho do conforto. Finalizando, nós vamos ver que Jonas tenta fugir de Deus. É interessante que tudo que Jonas faz, Davi, ou o salmo escrito a Davi, ou o salmo feito por Davi, o salmo 139, narra praticamente a experiência de Jonas. Muito interessante. Só que o salmo não foi composto depois da experiência de Jonas. Mas Jonas vem depois da experiência de Davi. É como se ele olhasse para aquilo, e a gente vai ver nas próximas pregações, Jonas conhecia muito a palavra de Deus. A oração que ele faz no ventre do grande peixe é uma oração repleta de salmos. Ele conhecia o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, me levanto, esquadrinhas meu andar e meu deitar, de longe penetras os meus pensamentos, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conheces toda, tu me cercas por trás, por diante, sobre mim coloca a sua mão. Depois ele fala, né, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei de tua face, se subo aos céus, lá estás, se desço às profundezas, faça minha cama no mais profundo, se pego as... É isso que Jonas está tentando fazer. Mas o que é fugir da presença de Deus? Sendo que Jonas sabia que não tinha como ele se ausentar da presença de Deus. O que é o fugir da presença de Deus? Entenda isso. Fugir da presença de Deus é fugir das pessoas. Sozinho e confortável não se resolve nada. Por que Jonas não ficou na sua cidade e fez questão de ir para Tarsis? Ele poderia dizer, eu não vou para Nínive, vou ficar na minha cidade. Vou ficar aqui no reino de Israel, no reino do norte. Vou permanecer aqui. Por que ele não faz isso? Mas o texto diz que para fugir da presença de Deus, ele vai até o reino do sul, desce até o porto de Jope, pega o barco e ele quer ir lá para Tarsis. Eu ouvi, aí eu não sei se procede. Parece que essa navegação de 4.000 quilômetros aí, dá mais de meses e meses mar afora. Por que ele faz isso? Porque para ele, o fugir de Deus é fugir das pessoas.
Não fugir simplesmente dos ninivitas. Mas ele não quer ficar em Israel porque Israel sabe que ele é um profeta. Ele não quer ficar olhando na cara dos seus conterrâneos e contemporâneos. Ele quer se esconder de todo mundo. Prova que quando ele entra no barco, nós vamos ver isso, ele vai lá para o porão, fica sozinho lá no fundo, dormindo quietinho na dele. Ele não quer se relacionar com ninguém. É como se o texto dissesse, a forma que Jonas está tentando fugir de Deus é fugindo das pessoas. E às vezes a gente acha que fugindo das pessoas, a gente resolve os nossos conflitos. E na verdade, eles mais se intensificam em nós. Então, fugir da presença de Deus é fugir das pessoas. Você sozinho, no teu conforto, não vai se resolver nada na sua vida. Não se engane. Tem alguns confrontos que você vai ter que se sujeitar. Você vai ter que abrir o coração para ser confrontado. Você vai ter que abrir o coração para confrontar. Para terminar, 2 telas que você vai fotografar. Vamos lá, para a gente terminar. Confronto é sinal de quem se preocupa e quer o bem. Tenha discernimento com quem falar, como falar e quando falar. Uns aceitam, outros não. Você vai tirar uma fotinha dessa tela, compartilha, coloca aí no lugar que seus amigas vão ver. Quero te dar um tempinho para fazer isso. É aquele momento que a gente vai evangelizar. Não sei qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém. Essa é a oportunidade de você falar de Jesus para alguém através de uma tela como essa. O que está sendo dito? Confronto é sinal de quem se preocupa e quer o bem. Quando eu não te confronto percebendo que você precisa ser confrontado, é porque eu não quero o teu bem. Eu falo assim, que se vire, segue teu caminho, deixa quebrar a cara, estou nem aí. Agora, quando você quer o bem da pessoa, você a procura, você conversa, você confronta em amor, você ajuda a pessoa. Mas tenha discernimento com quem falar. Se você conhece, se aproxime e fala. Se você não conhece, só se Deus te mandar falar. Senão você vai ser um bicudo, biúdo. Biúdo é uma expressão lá de Minas. Sabe falar o biúdo? Biúdo que é a pessoa que vai entrando, se intrometendo na vida dos outros de forma invasiva. Não, isso não é ser cristão. Você não pode sair jogando na cara das pessoas, ou conversando com as pessoas, ou querer conversar com a pessoa sobre o relacionamento dela, se ela não te convidou a participar daquilo, se ela não te deu abertura a respeito daquilo. Se Deus te falar, vai porque Deus já vai preparar o coração da pessoa. Caso contrário, se detenha, se limite às pessoas que você conhece. Porque, meu irmão, minha irmã, não existe irmandade se não há confronto. Não existe amizade verdadeira se você não pode confrontar o teu amigo, a tua amiga, quando você percebe alguma coisa errada. Não é amizade verdadeira. Pode ser coleguismo, mas não é verdade. Fotografou isso aí? A última telinha. Pare de fugir da missão de Deus se escondendo de pessoas. Fugir não resolve a vida e só te leva para as profundezas. É forte, né? Mas tem gente que tem que parar de fugir da missão de Deus. E a missão de Deus não é uma missão para você viver sozinho no seu conforto. A missão de Deus tem a ver com você se encontrar com pessoas. Você se aproximar de pessoas. Se esconder de pessoas é fugir da missão de Deus. Jonas queria fugir de todo mundo. Fugir dos ninivitas, fugir dos israelitas, fugir de todo mundo. Vou lá para Tarsis, sozinho. E assim ele tentou. Pare de fugir da missão de Deus se escondendo de pessoas. Fugir não resolve a vida e só te leva para as profundezas.